Boa noite. Hora oficial no Brasil, 18h17. Hora oficial no Brasil, sexta-feira, 8 de maio de 2026. Rádio Terra Brasil FM. Agora, Dorival Lima e você. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Ontem eu teve programa, que hoje foi um dia um sufoco para mim. Estou passando um momento difícil, problema de saúde com meu filho, e eu estou me dedicando ao meu filho. Não é brincadeira, mas cada pessoa tem a sua missão, né? E a gente tem que ver que nós temos uma missão que Deus deu, e nós vamos em frente, né? E tudo na vida tem o seu começo e seu fim, certo? Mas vamos em frente. Em minha opinião, a maioria da população brasileira está pessimista com o futuro do Brasil. Essa é a realidade no semblante que eu vejo de todos aqueles que eu encontro na região metropolitana de Fortaleza. E eu quero aproveitar a oportunidade. Hoje eu tive uma alegria grande. Encontrei, através do telefone, uma grande pessoa do passado, uma prima minha. Mas vamos em frente e vamos deixar porque as coisas acontecem naturalmente. Porque Deus escreveu, certo, com linhas tortas, o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado. Essa é a minha linha de pensamento. A Polícia Federal apontou em investigações da quinta fase da Operação Compliance Zero, que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, recebeu propinas de Daniel Focar, dono do Banco Master, incluindo pagamentos mensais que teriam chegado a quase R$ 500 mil. Para mim, não é novidade, porque a política brasileira, eu acompanho desde quando eu morava em Ubajara, desde 1964, quando eu morava em Ubajara, meu pai Chimenez, meu tio Mário Miranda, e todos os meus familiares. E eu acompanho. Né? Naquela época, eu era jovem, de menor, mas eu estava sempre ao lado das pessoas lá de Ubajara que acompanhavam a política. Por isso que eu gosto de política, eu sou uma pessoa que podemos dizer assim, eu penso lá na frente. Para mim não é novidade, porque na classe política brasileira tem corruptos, ladrão, bandido, traficantes e outros. É o rosário infinito de crimes. Mas tudo isso por quê? Porque a origem do Brasil, certo? A origem do Brasil foi exatamente, entendeu? Descoberto pelos os portugueses. Todos nós sabemos disso. Foram os portugueses que descobriram o Brasil por acaso. Então, o que é que nós vamos esperar? Porque se a nossa população fosse desenvolvida pelos índios da época, hoje nós teríamos uma população mais ou menos, certo? Honesta. Porque a honestidade, ela reina o mundo, porque depois que criaram dinheiro, criaram política e outras funções, a população do mundo e do Brasil passou a barganhar o melhor para si. Porque você não vê um político a nível municipal, estadual e federal andar de
bicicleta, morar na periferia, os filhos estudarem em colégios do município, do estado, você não vê. Plano de saúde é de última geração e o dinheiro corre frouxo na mão dos políticos. É tanto que criaram, certo, essas verbas PIX, que é liberado. E digo mais, o roubo que acontece no Brasil é nos três poderes. É nos três poderes que acontece a roubalheira. Vejamos no executivo, a nível municipal, estadual e federal. Porque no município, o prefeito, no estado é o governador, e em Brasília, o presidente da República. Quando tem uma obra no município de cada cidade, o prefeito faz uma licitação e ele dá as regras de como vai ser a licitação. Um percentual do dinheiro vai para o bolso do prefeito. Isso aí é inevitável. A própria justiça brasileira sabe disso, mas não pode contestar. Porque é um rolo compressor, é o efeito dominó. Aí vamos para a área estadual. O governador vai fazer uma obra de grande impacto no estado do Ceará. Esta obra, ela é licitada, uma parte vai para o governador e para os empresários que deram a sustentabilidade na eleição do governador. É tipo um formigueiro, certo? A corrupção, meus amigos, no Brasil é como se fosse um formigueiro. É um atrás do outro. Você vê no formigueiro, você vê aquela lista grande de uma formiga, uma lá na frente levando uma folhinha do resto de atrás. É o formigueiro. E em Brasília, o presidente que deu a chave do Tesouro Nacional, que socorre prefeituras, estados, grandes empresas e outros, ele também barganha. Vocês pensam que o presidente atual, Lula da Silva, é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele saiu do interior de Pernambuco e foi para São Paulo, no famoso pau de arara, à procura de emprego. Ele deixou a esposa e o filho, ele foi sozinho. Lá chegando, ele, no ABC Paulista, certo? Ele entrou na vida sindical, certo? Diz ele que trabalhou como torneiro mecânico, ele perdeu o dedo e entrou na atividade sindical e tomou o sindicato do sindicalista e, ao mesmo tempo, tomou a esposa do sindicalista e depois o sindicalista apareceu morto. Até hoje, as autoridades do nosso país não esclareceram esse fato. Aí Lula começou a voar. Aí entrou como deputado federal, mas antes ele instalou várias greves no Brasil. Era no comércio, na indústria, nas montadoras, nos bancos. Onde tinha uma atividade no Brasil, estourava greve. O Lula manipulava os trabalhadores porque ele criou o Partido dos Trabalhadores. Ele usou e continuou usando o partido em benefício próprio dele. Os trabalhadores, todos entram pelo canto. Só tem uma função: de brigar, de espernear e fazer retaliações, desordem no Brasil, e o Lula dá um apoio. Aí o que acontece? Nas greves, o Lula ia falar com o sindicato patronal e prometia que ia apaciguar a greve. Ele recebia dinheiro, colocava no bolso, chegava lá para os trabalhadores, mentia e a greve era finalizada. A história dos sindicatos aqui no Brasil, tudo começou com Lula. Ele, para abrir sindicatos, ele comia um percentual PT. A esquerda brasileira é composta do PT, PCdoB e outros partidos PSOL. Todos eles fazem mal ao Brasil. São corruptos,
são bandidos e ladrões, porque eles não trabalham para o bem do Brasil. E nunca foi feito, e nunca vai ser feito uma sindicância, certo? Uma investigação por parte da Polícia Federal e por parte das autoridades. Por quê? Porque Lula, ele começou a aparelhar as instituições no baixo escalão. Foi nos colégios municipais, certo? Nas pequenas empresas, certo? Nas universidades e sindicatos de professores e assim sucessivamente. Ele aparelhou, ele criou a semente da destruição e foi aguando. Aí, quando ele foi deputado federal, aí foi que o negócio começou a crescer. Aí ele pensou no outro ponto, ser presidente do Brasil. Fez de tudo até chegar. Ele governou o Brasil por 4 anos. Foi eleito mais 4. Foi quando ele estourou a situação financeira do Brasil. A roubalheira no Brasil foi uma coisa escandalosa. Mensalão, Petrolão, Operação Lava Jato e outros roubos, tudo patrocinado com a caneta azul de Lula da Silva. É tanto que o Brasil nunca apresentou o valor real da corrupção praticada pela esquerda amaldiçoada brasileira. Porque os auditores geralmente têm petista envolvido. Na Receita Federal tem petista. Na CGU tem petista. Todos os órgãos do governo, certo, tem petista. Porque o Lula colocou. E nos tribunais regionais da Justiça, Tribunal de Justiça, também tem petista. Olha, a quantidade de petistas que existe no Brasil é igual ao formigueiro. E eles trabalham com uma única finalidade: transformar o Brasil num grande país comunista. Tentaram em 1964, mas não conseguiram, quando a sociedade brasileira, as Forças Armadas da época e toda a sociedade brasileira, o empresariado, foi para cima. E o que aconteceu? O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu o Brasil e a história nós já sabemos. Foi muita gente presa, foi muita gente que desapareceu, certo? Para o bem do Brasil, e muita gente foi expulsa para outros países. Aí as Forças Armadas colocou o Brasil no lixo. Primeiro foi Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, depois veio Costa e Silva, depois veio Emílio Garrastazu Azul Médici, depois veio, Ernesto Geis e, por último, João Batista de Figueiredo. Esses generais salvaram o Brasil de ser lançado e criado o comunismo no Brasil. Morreu muito comunista, mas tinha que morrer para o bem do Brasil. Para você corrigir um erro, você tem que usar armas, certo? Para matar o inimigo. Porque o comunista no Brasil, em 64, era nada mais, nada menos de pessoas nocivas à sociedade brasileira. Eles sequestravam embaixadores, participavam de roubo. A Dilma Rousseff, no passado, era guerrilheira e participou de assalto a bancos. Toda a petezada, certo, participou de crimes e assalto a bancos no Brasil. Mas eles colocaram uma pá de cal e encobriram. Porque é aquela história, porque a petezada e a esquerda, eles são arquitetados para fazer o mal no próprio país. Mas eu estou aqui só fazendo um resumo, porque eu não vou me aprofundar não, porque aí eu teria que fazer 100 programas, ainda era pouco. Porque eu analiso, eu vejo. Olha, quando eu ando pela área metropolitana de Fortaleza, quando eu vejo 100 pessoas, certo? Geralmente, 80 são pessoas do mal, que quer o mal no Brasil, certo? São pessoas que são preguiçosas, não trabalham e
a petizada sempre eles querem destruir o Brasil, certo? Quer destruir a sociedade brasileira, quer destruir a nossa Constituição, certo? Quer destruir as empresas, as religiosidades. É tanto que na época que o PT assumiu, João Batista de Figueiredo, que foi o último presidente, ele assinou a anistia em 1979. E ele disse, no dia que a anistia fosse assinada, os brasileiros iam ter dificuldade, certo, de tirar a petezada do poder. É tanto que os 14 anos de Lula com Dilma Rousseff foi a maior roubalheira e corrupção que aconteceu em toda a história do Brasil. E agora, no governo 3 do Lula, aí foi que acabou de emendar a roubalheira e a corrupção. Porque Lula aparelhou, ele humilhou as Forças Armadas, ele veio humilhando a justiça brasileira. É tanto que o pessoal do Supremo Tribunal Federal, eles tiraram, certo, um corrupto que estava preso, que foi condenado na época da Operação Lava Jato, aquele sítio de Atibaia e outros mais. Tudo provado e comprovado. Mas é aquela história. Manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Porque nesse Brasil, quem tem poder, ele fica fora, certo, como é que se diz, de ser preso. Ele continua cometendo crimes e é aplaudido e tem, certo, apoio das Forças Armadas, como também do Supremo Tribunal Federal. O Brasil, para voltar a ser um país, certo, digno, teria que começar tudo do zero. Começar tudo do zero. Mas isso aí demanda tempo, prejuízo, e isso aí nunca vai acontecer, porque existem certos grupos, certo, em determinados pontos, como na Faria Lima e outros lugares, exatamente para não deixar o Brasil melhorar, certo? Quando foi na época do governo de Jair Messias Bolsonaro. Porque Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito, ele furou a bolha da corrupção, da roubalheira e de tudo de ruim que acontecia no Brasil. É tanto que ele foi perseguido pela uma grande parte das Forças Armadas, como também de uma grande parte dos políticos brasileiros. E Alexandre de Moraes, se achando o dono do mundo, começou a perseguir, certo, Jair Messias Bolsonaro. Como Jair Messias Bolsonaro é um cara autêntico, ele dizia a verdade. Porque nesse país, quem fala a verdade é considerado doido. Um dia desse eu falando a verdade para uma pessoa, aí a pessoa disse que eu era doido, que eu tinha que tomar remédio. É aquela história. Quem é honesto nesse Brasil, quem é honesto, que fala a verdade, ele diz que a pessoa é doida. É como um cientista. O cientista que descobre coisas para o bem do Brasil, aí ele está como cientista louco. Por isso que eu digo, a petizada e a esquerda são amaldiçoados, cria do Satanás. Veja o que foi que o comunismo fez em outros países. Quem é o brasileiro que quer morar na China, quer morar na Cuba, na Venezuela, na Rússia? Porque você não vai ter direito a nada. Você vai ter direito a trabalhar para o governo comunista, vai ter 2 refeições, não tem o direito de ter internet, não tem direito de ter liberdade, de nada. Você vive na tutela do Partido Comunista. E você não vai a lugar nenhum. Então, é nada mais, nada menos do que uma prisão. E o Brasil, atualmente, porque a pior ditadura, segundo o grande jurista, advogado brasileiro, Rui Barbosa, a pior ditadura é da Tom, porque nós não temos a quem recorrer. O Supremo Tribunal Federal, o que eles fizerem está feito. Até a população brasileira e os outros poderes não tem como contestar. Por isso que eu digo que está tudo errado no Brasil. Como é que 213 milhões de brasileiros, o poder executivo, o legislativo, não parar as ações do Supremo Tribunal Federal brasileiro? É tanto que os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, a maioria, são ricos. Tem um que tem uma universidade lá
em Portugal. Ele só vive lá na universidade. Tem os filhos dele que trabalham lá. E ele pega um aviãozinho da FAB e vai a hora que ele quer. Dificilmente ele está no Supremo Tribunal Federal, certo? Examinando o processo. Porque ele tem os auxiliares dele. Aí os auxiliares ficam fazendo, aí quando ele chega, ele assina. Aí quando tem uma pessoa assinar por ele. Porque a justiça brasileira, ela não é uma justiça séria. Você vê a quantidade de traficantes, de bandidos, de ladrão, que foram soltos através de habeas corpus assinado por Gilmar Mendes e outros. É um negócio fora do comum. É a indústria de habeas corpus que acontece no Brasil. E dentro dos presídios, todos nós sabemos que ele é dividido. Uma parte é o Comando Vermelho e a outra parte é do PCC. É tanto que as pessoas que estão presas lá dentro, eles se comunicam com familiares e amigos, etc., etc., através do celular. Aí eu pergunto, como é que esse telefone entra? Alguém facilita. Porque o roubo, a criminalidade no Brasil, meus amigos, nunca vai deixar de existir. Porque tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente ricando, é advogado, é deputado federal, é deputado estadual, é prefeito, é vereador, são todas as camadas do parlamento brasileiro. E a população brasileira, que ganha em torno de R$ 1.621 a R$ 2.000, não passa de 3 mil, para trabalhar e sustentar esse país. Porque quem sustenta os três poderes são a massa trabalhadora, profissionais liberais, que têm carteira assinada, e o empresariado brasileiro. Porque o Supremo Tribunal Federal, eles vivem numa mordomia. Eles têm tudo do bom e do melhor. O salário deles é lá em cima. Como do bom e do melhor, tem tudo. E tem segurança. Tem várias pessoas, um para tirar sapato, outro para tirar areia, outro para fazer cafuné, outro para trazer um copo d'água. Rapaz, um negócio fora do comum. Quando a população brasileira vem morrendo no achatamento, é tanto que o Brasil, 80% da população brasileira e 80% das empresas estão na lista negra do endividamento. Isso aí nunca vai acontecer. Por quê? Deles se recuperarem. Porque a própria justiça dificulta. E tem mais. O juro e a multa é um negócio fora do comum. Se aqui no Brasil tivesse um governo que tivesse vergonha na cara, não esse cara de chibata que quando ele anda pela rua, o pessoal chama Lula ladrão, tem lugar na prisão. É só você acompanhar nas redes sociais. Se ele tivesse vergonha na cara, ele que criou a Operação Lava Jato, ele que fez de tudo para endividar as empresas e a população brasileira, ele criaria um decreto e acabaria com juro e multa exatamente para aqueles devedores pagar só o valor principal. Pronto. Aí a pessoa que estava devendo, ele chegava no credor, aí dizia, olha, eu estou devendo X, eu só posso pagar em tantas parcelas. Mas eles criam uma lei, aí bota, só pode ser 60 parcelas, tá entendendo? Aí a pessoa não tem condições, aí cobra honorário, multa e juro. Rapaz, é despesa demais. Quer dizer, uma dívida de 10 mil passa a ser 100 mil. É um negócio fora do comum. O próprio parlamento, a nível municipal, estadual e federal, são ladrões que acabam com os pagadores de impostos, são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não queira dever a um governo municipal, um governo estadual, um governo federal, que aí, meu amigo, você vai para o fundo do beleléu. Porque aquela história, os nossos políticos, eles não estão preocupados com os brasileiros e brasileiras. Olha, a educação no Brasil não funciona, a saúde não funciona, certo? A segurança não funciona, a nossa justiça, certo? É tendenciosa. O que tem de gente que procura a justiça desiste pela burocracia. Você chega na justiça, o pessoal trabalha com má vontade. É uma cara feia, ele dificulta, não facilita. E às vezes você chega lá, não tem internet, não tem equipamento, falta tudo. É exatamente para a pessoa chegar
e perdeu o ânimo. Eu, essa semana, na Receita Federal, na delegacia, com um amigo meu, nós chegamos lá, atendente abusada. Pai, aí nós saímos, porque eu vou te dizer, é dose dupla. Olha, o serviço público municipal, estadual, federal, é inaceitável a maneira como eles trabalham. Agora, é claro que existe aqueles que vestem a camisa, que trabalham, que dignifica a repartição. Mas a maioria, eu cheguei em repartição, eu vi, certo, um funcionário deitado no sofá, certo, com a funcionária. E a funcionária sem camisa, com eu vi com esses olhos que a terra não vai comer, não, que quando eu morrer, eu vou ser cremado. Aí, meus amigos, você chega nos colégios públicos, a nível municipal, estadual, federal, a pedofilia ronda. A infidelidade, a prostituição, a viadagem, tudo acontece. Está desenfreado, porque tudo isso começou quando o PT entrou na vida pública brasileira. Aí criaram o terceiro sexo, o quarto sexo. Aí homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Mas Deus criou o sexo masculino e feminino. E no reino animal, o macho e a fêmea. Mas a petezada criou o terceiro, o quarto e o quinto sexo. Você vê que a representante das mulheres é um homem que se diz que é uma mulher. Só no Brasil que acontece isso. E as facções, elas circulam nas câmaras municipais, nas prefeituras, no governo do Estado e até em Brasília. Lula e Flávio Dino, eles foram, certo, no Rio de Janeiro, nos morros, adentraram nas favelas livremente, sem segurança, sem nada. Durmam com um barulho desse. E ainda para completar, esse caso do Banco Master, certo? Daniel Vocaro, ele foi recebido por Lula por 4 vezes lá no Palácio do Alvorada. Ele foi exatamente outro bandido, outro ladrão, Guido Manda. Se fosse um país como os Estados Unidos, ele teria sido fuzilado para o bem do Brasil. Ele está livremente trabalhando. Aquele Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, pegou 400 anos de cadeia. Ele não passou o tempo, já foi liberado. E Jair Messias Bolsonaro foi perseguido igual Jesus Cristo. E aí eles inventaram um golpe que nunca aconteceu. Esse golpe é a maior vergonha da história atual e recente do Brasil. Vai sujar a imagem do Brasil lá fora. Mas é aquela história. O Brasil está lameado, certo, pelos 3 poderes. Não são todos. Existem as exceções. Aquele Dias Toffoli é um homem rico. Ele é frio calculista. Ele assina, certo? Para, como é que se diz? Abrir o leque para a bandidagem. As multas ele anula. E assim sucessivamente. Gilmar Mendes, ele dá uma alvará para qualquer pessoa, bandido, através dos advogados. Os advogados lá em Brasília, tem um advogado lá que ele vai no Supremo Tribunal Federal de bermuda. Aí ele chega lá, senta na cadeira de qualquer um do ministro e bota o pé em cima da mesa. Não precisa dizer mais nada. Porque o pessoal não respeita a justiça, certo? São advogados, etc, etc. E aí, pegaram, certo, o Jair Bolsonaro como cobaia. E fizeram uma armação para cima dele. Aquele pessoal que invadiram, todo, eram pessoas mandadas por Lula, o MST e Flávio Dino. Flávio Dino, ele ficou dentro do gabinete dele, pela janela olhando. É tanto que as imagens todas foram apagadas. Cadê o Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para Flávio Dino apresentar as imagens? Claro que não, porque foram eles que idealizaram, certo, esse golpe, que nunca aconteceu. Porque eles têm medo da verdade. Porque, meus amigos, uma coisa é certa. Veja bem, o Brasil jamais, certo, será esquecido,
certo? A época do presidente Jair Messias Bolsonaro, que governou o Brasil, obedeceu às 4 linhas da Constituição e às normas da HCP. Meus amigos, atualmente, grande parte do dinheiro recuperado em investigações de corrupção que envolveram gestões do PT, não sabemos da verdade. Para onde foi esse dinheiro? Até hoje não foi esclarecido, só muita narrativa. O PT esteve no centro de grandes investigações de corrupção que impactaram profundamente sua imagem pública. E nessa eleição de outubro de 2026, né, os eleitores têm que tirar da vida pública e política todos os petistas, esses amaldiçoados que fizeram mal, continuam fazendo mal pelo Brasil. No período de 2025 a 2026, pesquisas recentes indicam que a corrupção continua a ser um tema central na avaliação do governo Lula III, com uma parcela significativa da população brasileira citando o tema como o maior problema do Brasil, resultando em quedas na aprovação de Lula nas eleições de outubro de 2026. É aquela história. Quem planta, colhe, meus amigos. São 18 horas e 48 minutos, hora oficial do Brasil. Hoje, sexta-feira, 8 de maio de 2026. Hoje eu tive uma grande alegria, mas vou ficar com essa alegria só comigo, porque o que é bom, certo, a gente tem que guardar. Porque o Brasil está contaminado de bandidos, de corrupção, de malfeitores e pessoas que querem o bem dos demais. Eu digo uma coisa, a minha única preocupação é porque eu estou vivo. O resto eu corro atrás. Não adianta você se preocupar, porque a vida que Deus deu é a coisa mais importante para qualquer cidadão, qualquer cidadã brasileiro. O Brasil está sendo destruído pela caneta azul de Lula da Silva e a caneta azul dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. E tem mais, a imprensa marronzeira, ela trabalha para divulgar os males praticados pela petizada, porque recebe verbas publicitárias, recebe dinheiro demais. Tem um programa na área metropolitana de Fortaleza, o pai e o filho, são 2 petistas atuantes, eles só falta colocar o Lula no colo e o governador Eumano de Freitas no colo. Porque o governador Eumano de Freitas é incompetente, Lula é um incompetente e toda a petizada são todos incompetentes e faz mal ao Brasil. São corruptos, são tendenciosos e eles querem acabar com o Brasil, querem implantar o comunismo no Brasil. E a fraude no INSS, tudo começou na era do PT. Tem o filho do Lula, Lulinha, esse recebeu 300 milhões do careca do INSS. Ele está blindado e a Polícia Federal não pode fazer nada. Ele não pode ser ouvido, não pode ser requisitado para dar depoimento, porque Lula pediu o Flávio Dino para proteger e blindar ele. O irmão do Lula, Frei Chico, ele é vice-presidente do sindicato em São Paulo, é outro bandido. Certo? Esse sindicato dele veio há muitos anos descontando indevidamente de pensionistas e aposentados do INSS. O INSS, lá dentro, teve um presidente passado que era um bandido, era um ladrão. Tem até funcionário do INSS que também ajuda a roubalheiro. A roubalheiro no Brasil, meu amigo, começa de baixo para cima e daqui de cima para baixo. É muita gente, porque o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra beijo, compra amor, tudo que acontece no Brasil e no mundo, o dinheiro compra. Infelizmente, hoje, o descondenado foi para os Estados Unidos. Eu não sei o que vai acontecer. Ele pensa que lá chegando, ele vai falar
autoritário com o Donald Trump. Se isso acontecer, ele nem volta, o avião fica lá e ele também. Porque Donald Trump é a maior autoridade constituída do mundo. Não tem um país do mundo que possa enfrentar os Estados Unidos. Eu sou brasileiro, mas eu tenho que aceitar que os Estados Unidos é a maior potência, a maior democracia e é o país mais preparado, belicamente falando. Ele acaba com qualquer país em poucos tempos. E se eles quiserem paralisar o Brasil, é só desligar as conexões dos satélites. Aí o Brasil paralisa tudo. Aí os ministros do Supremo Tribunal vão trabalhar com a máquina de escrever na cabeça. Aí vão notificar as pessoas andando a cavalo. Porque, meus amigos, a internet está no poder dos Estados Unidos, queira ou não queira. Elon Musk é o homem mais rico, é o homem que domina as comunicações no Brasil. Aqui no Brasil, meus amigos, tem gente que são especialistas em roubo e corrupção. Lula, ele aparelhou as instituições, ele fez de tudo para querer oficializar os pequenos roubos. Ele é contra que Donald Trump considere as facções e as facções e o PCC, certo? E essas empresas aí que estão, como se diz, comandando facções, expulsão de pessoas, como terroristas. Aqueles que trabalham contra a população de pequeno e médio porte são terroristas. E Donald Trump já disse que vai limpar a América Latina. Começou lá na Venezuela, prendeu o maior corrupto, o maior bandido, Maduro, que está nos Estados Unidos. Ele tomou todo o patrimônio de Maduro e uma parte vai ficar nos Estados Unidos, a outra parte vai voltar para a Venezuela. Ele foi no Teherã e já fiz aquilo que matou um bocado de vagabundo lá. E agora ele está também indo para Cuba, que ele vai limpar Cuba. E em breve ele vai limpar a América Latina. Ou que o Lula queira ou não queira, porque Donald Trump, ele não manda, ele faz. Ele pode tirar qualquer pessoa aqui, a pessoa mais importante aqui dentro do Brasil, que não está nome, se ele quiser, ele tira em questão de minutos. Porque os Estados Unidos têm competência, têm uma tecnologia avançada, que não tem país do mundo que acompanha. Essa é a realidade. Meus amigos, são 18 horas e 54 minutos, hora oficial no Brasil. Eu quero mandar abraço para a minha família Soares Lima, a família Miranda, a família Vasconcelos e a família Passos. Essas famílias que todos entrelaçaram e eu me orgulho de participar dessas pessoas. E hoje eu tive uma grande alegria e vou manter essa alegria, mas não vou dizer para ninguém. Porque o que é bom a gente tem que guardar, certo? O que é bom a gente guarda embaixo de 7 chás. Então, meus amigos, essa é a realidade que acontece no Brasil, porque Dorival Lima, eu só tenho um compromisso com a verdade. Eu não estou aqui para mentir para mim e para a minha população brasileira. Porque a Rádio Terra Brasil FM, Dorival Lima e você, nós temos um compromisso de esclarecer e comentar o que acontece, o que aconteceu, o que poderá acontecer no Brasil. Agora, na eleição de outubro do corrente ano, se a eleição fosse hoje, Flávio Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Ele vai formar um governo que vai ficar na história e vai ter apoio dos Estados Unidos. Vai formar uma equipe técnica de profissionais, não vai fazer, certo? Botar políticos para acabar com o Brasil. As estatais vão voltar a dar lucro e o número de ministérios vai ser o menor possível. E o Brasil vai alavancar porque Flávio Bolsonaro é um senador competente, tem capacidade, aprendeu com o pai dele, e ele está conversando com todos os políticos do Brasil. Já tem político da esquerda que já disse que vai votar para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque ele está apresentando as ideias, o melhor projeto. Porque o Brasil cansou de Lula, cansou da petezada. Porque a petezada é um câncer do Brasil, só faz um mal para o Brasil. Então, chegou a hora de todos os brasileiros ir na urna em outubro do corrente ano e votar na maioria de senadores da direita, a maioria de governadores da direita, o maior número de deputados da direita, o maior número de deputados federais da direita, e eleger Flávio Bolsonaro para o bem do Brasil, porque nós temos que esquecer essa esquerda amaldiçoada. Se você procurar o que foi que o Lula fez,
só mentir. Ele nunca convidou, certo, o pessoal do PT, os trabalhadores, para passar um dia lá no Planalto. Ele nunca ofereceu um jantar, um almoço para os trabalhadores brasileiros. Agora, para aumentar imposto e para liberar recursos para amigos e os grandes banqueiros, os grandes empresários, Lula é mestre. E para mentir, ele é o maior mentiroso do mundo. Igual ele não existe. É tanto que ele anda por aí, mentir nos Estados Unidos, em qualquer país. Ele fala a coisa certa da cabeça dele. A cabeça dele não tem mais miolo, a inteligência dele, a cachaça já comeu, porque o maior cachaceiro que existe no Brasil é Lula da Silva. Ele bebe, acorda, bebe, todo mundo sabe disso. Agora, infelizmente, que o Brasil apoia aquelas pessoas que fazem coisa errada. Aqui no Brasil, o que é errado é certo, e o que é certo é errado. É o Brasil, meus amigos, que está sendo destruído pela essa petezada. Mas nós vamos, em outubro do corrente ano, certo, ir para as urnas e eleger o maior número de candidatos da direita brasileira, porque aí o Brasil vai voltar a entrar na esfera do desenvolvimento, vai ficar sendo um país acreditado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos vão investir no Brasil, o Flávio Bolsonaro, com certeza, vai aumentar o salário mínimo, vai gerar empregos, porque a população brasileira precisa não é de esmola, não, é de emprego, porque Lula, quando assumiu o governo dele, ele disse que ia acabar com a fome. Ao contrário, ele aumentou a miséria, porque no estado do Ceará e em todo o Brasil, a miséria é aumentando de manhã, de tarde, de noite. O empresariado se acabando, não tem condições de tocar suas empresas, porque é perseguido, certo? Pelos fiscos a nível municipal, estadual e federal. E você não sabe a quem recorrer. É o Brasil, certo? Que é o melhor país do mundo, mas está sendo destruído pela petezada de Lula da Silva. Mas isso, falta de aviso não foi, porque o general João Batista de Figueiredo, ele disse, quando ele assinou a anistia em 1979, no dia que a petezada assumisse o Brasil, o brasileiro ia ter dificuldade. É tanto que está aí a situação do Brasil, certo? Tudo errado, a corrupção, roubo, e o Banco Master aplicou o maior roubo, e tem ministro e autoridade de Brasília, todos participaram direto e indiretamente. Infelizmente, esta é a verdade verdadeira, meus amigos brasileiros. Quando estão exatamente, está chegando a hora final do Dorival Lima e você. Eu desejo a todos meus amigos do Brasil e do mundo que tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos os brasileiros, principalmente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo perseguido desde o dia que ele foi preso. Muito obrigado, são 19 horas, hora oficial do Brasil. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima oportunidade. Fui e mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E a todos os meus amigos e telespectadores, uma boa noite e fique com Deus. Tchau!